Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus, e eu estou no livro de Malaquias, capítulo 4, o versículo é o 5, que diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso foi uma profecia que Deus manda através do profeta Malaquias, que ele ia mandar o profeta Elias, o qual já tinha subido na carruagem de fogo, mas ele disse que ia mandar o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, antes que ele não venha e fira a terra com maldição. Só prestando atenção nisso. E nós vamos lá em Mateus, capítulo 11, o versículo 14. Ele prometeu lá em Malaquias, né? O 11, 14, que diz assim, Jesus falando para os seus discípulos. Aliás, no versículo 13 é melhor. Jesus falando para os seus discípulos: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus dizendo para os seus discípulos. Aí ele diz: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido, ouça. Jesus disse para os seus discípulos: quem tem ouvido, ouça. Esse era o Elias que havia de vir. João Batista foi o Elias o qual Deus prometeu. E João Batista é o Elias que havia de vir, concluiu Cristo. E muitos são os que estão pecando, dizendo que não existe mais profeta, pregando esse versículo, dizendo: olha, as profecias só foram, e a lei só foram até João Batista. Por causa desse versículo, que não entendem como o versículo quer falar, como Jesus falou, ficam dizendo que não existe mais profeta. Jesus estava dizendo que a lei e os profetas profetizaram até João Batista, porque João Batista era verdadeiramente o Elias. Ele disse: ó, quem quiser dar crédito, dê. Ouça o que o Espírito diz. Pois ele é o Elias. Então, eles profetizaram de João Batista até aquele tempo. Porém, não vai haver outro João Batista. Não virá outro João Batista, porque já veio. Ou outro Elias, aliás. Não virá outro Elias, porque já veio. Jesus concluiu aqui que é João Batista. Por isso que ele disse que não ia mais ter profecias. Mas não profecia de Elias, porque já veio. Vamos prestar atenção. E ali nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Segui o amor
ou a caridade, tem gente que fala caridade, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. O mistério que Paulo estava falando aqui era falar em línguas. Você está falando com Deus, não é você que dá a língua, é Deus que coloca a língua em você naquele momento. Deus confunde as línguas como confundiu no início, na Torre de Babel. Então ele faz nós falarmos naquele momento, não é na nossa língua, é na língua qual ele quer, para que ele venha nos entender. Nós estamos falando com Deus quando estamos falando em língua. Mas o profeta fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O profeta fala para os homens, para as pessoas, para edificação, exortação e consolação. Tem profecia que Deus manda para uma pessoa quando está em grande tristeza, em terrível tristeza. E ali Deus manda um profeta. Não é de hoje, hoje está cheio de profeta, mas lá em João, João diz que não creiais em todos os espíritos. Não creiais em todos os espíritos. Então, há muitos profetas hoje que não são, claro, que não são profetas de Deus. Mas existem os profetas de Deus sim, e muitos homens e mulheres de Deus estão pecando contra o Espírito Santo, né? Porque quando tem uma pessoa em tristeza profunda, e Deus levanta ali um homem, uma mulher, um profeta, uma profetisa, para profetizar bênção, mas é quando é para profetizar bênção e que Deus mandou de verdade. Aquele profeta, aquele homem, aquela mulher que está em profunda tristeza, logo entra em alegria, em consolação, como está escrito aqui, ó, e consolação. Outros chegam num lugar que tem pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor. Aí Deus usa aquele profeta, aquela profeta, profetiza para exortar. Olha aqui, ó, serve para exortar, consolar e edificar. E Deus usa também o mesmo profeta para edificar a igreja, para edificar as pessoas, trazer retidão, trazer muitas vezes até juízo, correção muitas vezes. Deus usa, até hoje ele usa, porque Paulo é no Novo Testamento e disse: buscai, seguir o amor e procurai com zelo o melhor dom, os melhores dons, e o melhor é de profetizar, o melhor é de profeta, certo? Aí ele diz assim: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque quem profetiza é maior do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para a igreja que receba edificação. Só que pessoas que não têm o dom de profeta, mas têm o dom de língua, está edificando a si mesmo. E tem pastores, e tem membros, tem evangelistas, tem vários tipos de pessoas na igreja pecando contra o Espírito Santo de Deus. Aí diz: por isso que muitas vezes há alguns doentes e outros que até morrem, porque tomam a Santa Ceia pecando contra o Espírito Santo. Não creiais em todos os espíritos. Claro, nós temos que examinar se a profecia é de Deus. Temos que examinar sim. Agora, o profeta, Deus usa quem Ele quer.
Ele usou uma jumenta. Ele usou a jumenta lá de Balaão para falar com ele. Por que ele não pode usar um profeta na igreja? Quem é profeta que você acha que é profeta? São os videntes de antigamente? São aqueles que na mediunidade eles dizem que tem passagem, que são médiuns, e hoje são profetas, falam o que Deus quer mandar falar à igreja. Eles têm essa vazão espiritual. Só que nós temos que discernir os espíritos. Temos que pedir a Deus discernimento de espírito, para que não creamos em todos e nem julguemos nenhum. Não temos o poder de julgar nenhum, não julgar, né? Não julgar. O profeta que profetiza do Espírito de Deus, ele não vai vir julgar ninguém. Ele pode até apontar o pecado, sim, pode sim, porque está dizendo, ó, para exortação. Ele pode exortar, ele pode consolar, porque é o próprio Espírito de Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então, não pequeis mais contra o Espírito Santo de Deus, julgando nenhum e nem outro. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.